Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Te agradecemos porque o Senhor em todo tempo tem cuidado de nós, o Senhor tem provido para nós, o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem livrado e guardado, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Obrigada, Jesus amado. Queremos te convidar para o lugar de primazia neste devocional, para que tu venhas ministrar em nossas vidas e que venhamos pôr em prática tudo quanto estamos a aprender de ti em nossas próprias vidas e também através de nossas vidas. Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, Senhor. E este devocional é para aprendermos mais de Ti, conhecermos mais da verdade da Tua palavra, Senhor. E pormos em prática, Jesus amado, em nossas próprias vidas, nos nossos lares, na nossa vida, no nosso trabalho, no cotidiano, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Ministra em nós, dando-nos o discernimento, abrindo o nosso conhecimento e nos dando, ó Senhor Jesus amado, o que é necessário para aprendermos mais de Ti. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Nosso devocional hoje vai ser curtinho e é bem interessante pelo fato de que no início começa uma pergunta. E a pergunta diz: você sempre achou que o Salmo 91 falava sobre proteção? Mas ele revela algo muito mais profundo. Você sabia? O Salmo 91 não fala só sobre proteção. Ele fala muito mais. Vamos aprender? Muita gente lê o Salmo 91 como uma promessa de segurança contra qualquer perigo. Quantas vezes, a gente não acordou de madrugada e o Espírito Santo mesmo já nos ordena, ore, clame, E a gente, às vezes, desorientado por causa do sono, a gente pega o Salmo 91 e começa a ler, começa a repreender, começa a declarar, começa a profetizar aquelas promessas lindas que estão no Salmo 91 para nossas vidas, Mas e se, na verdade, ele estiver nos ensinando algo muito maior e valioso? Já parou para pensar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que isso realmente quer dizer? O esconderijo não é um lugar físico, mas um estado de consciência. Um verdadeiro refúgio está na sua capacidade de manter a calma em meio ao caos, em meio às aflições. Quem cultiva clareza mental e equilíbrio emocional não se abala tão facilmente. Então, aquele que vem para tirar a nossa paz sai perdendo. Por quê? Porque a paz que habita em nós não é a paz que o mundo nos dá, mas é a paz que vem de Deus. E quando nós temos consciência disso, o que acontece é que aquelas coisas que tentam nos aborrecer no nosso dia a dia, a gente fala, aqui não. Porque a paz de Cristo reina, a harmonia do Senhor reina, a alegria do Senhor reina. Eu não vou me desesperar, eu não vou me descontrolar, eu vou descansar à sombra do Onipotente. No esconderijo do Altíssimo eu habito. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso não fala apenas de perigos físicos. O laço do passarinheiro são as armadilhas invisíveis da vida.
padrões repetitivos, ciclos de autossabotagem, manipulação. Às vezes, nós mesmos nos autossabotamos. Não vou fazer isso aqui hoje não. Não vou no culto hoje não vou assim fazer essa arrumação hoje não. Hoje eu tô cansado. Hoje eu acho que eu não vou conseguir não. E assim a gente faz por quantas e quantas vezes, né? Aí se torna um padrão repetitivo, um ciclo que precisa ser quebrado em nome de Jesus. Porque o Senhor nos garante, Ele nos livrará do laço do passarinheiro. A peste perniciosa são as influências externas que desgastam sua mente. Crises, ansiedades, pânico coletivo, negatividade. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou, não presta, não isso, não dá certo, nada dá certo para mim. Nossa, é só eu pisar ali em tal lugar que fica tudo estranho. Isso daí são essas influências externas que o inimigo lança como peste perniciosa. Quanto mais você desenvolve sua percepção em Cristo, pelos olhos de Cristo, como está escrito que Cristo, nos dê a mente dele e que nós venhamos pensar como Cristo pensa de nós, menos vulnerável nos tornaremos a essas influências e fortalecidos estaremos em Cristo Jesus. O inimigo ele tenta nos cegar, mas o Espírito Santo abre os nossos olhos, mostra-nos onde é que está o erro, o perigo. Ele nos mostra, isso aí, Deus morreu na cruz para te livrar. Lembra disso? Lembra que isso aí, pode ser uma seta, pode ser um dardo, pode ser uma peste perniciosa, pode ser um laço passarinheiro. Presta atenção, presta atenção, filha, presta atenção. Tô falando com você, tô te mostrando, analisa. Isso não tá certo. Entendeu? Então, como eu sempre falo para minha mãe, negatividade, Deus não é negativo, Deus é positivo. Esse negócio de negatividade, de que não consigo, não isso assim, cai por terra em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Eu consigo sim, eu posso sim, porque a palavra do Senhor diz e me garante que tudo posso naquele que me fortalece. E se é Deus quem me fortalece, então eu posso. Então eu faço, então eu vou, porque o Senhor dá ordens para os anjos acamparem ao meu redor, como está escrito no Salmo 91. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Então, quem aprende a controlar a mente não é refém do medo. O medo bate em retirada. Ele não vai dizer para você que ele não vai querer aparecer. Vai sim, tá? Ele vai querer aparecer sim. Mas quando nós estamos com Cristo, nós aprendemos, Deus nos dá estratégia para controlar a nossa mente, o nosso corpo e tudo. Mas nós precisamos estar firmados em Cristo. Espanto noturno são aqueles famosos medos e ataques do inimigo no nosso sono, que causa a tal da ciência botou o nome de paralisia do sono, quando que na verdade nós sabemos que é ataque do inimigo contra nós. É o próprio demônio, próprios demônios que vêm nos atacar em sonho, de madrugada. E às vezes a gente fica sem saber o que fazer, como fazer. Pois é, mas aqui nós não devemos temer. Espanto noturno, medos irracionais, insegurança, aquilo que paralisa sem um motivo real. Seta que voa de dia, são ataques diretos, críticas, desafios inesperados. Às vezes, quando você menos espera, alguém vem e fala assim:
eu acho bom você parar de fazer isso daí, ó, porque não vai dar certo. Se você continuar, vai ser trabalho perdido. Mas algo lá dentro de você diz, continua, vai dar certo sim. Continua, você não terminou ainda. Mas aí vem aquelas pessoazinhas, sabe? Porque você teve uma boa ideia e acham que você tem que parar. São setas. São pessoas enviadas pelo inimigo para te fazer desistir. O sangue de Jesus tem poder. As dificuldades não desaparecem. Elas cada vez são maiores e o inimigo vem cada vez mais armado para cima da gente. Mas a nossa forma de lidar com elas muda completamente quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais e o Espírito Santo nos dá discernimento, entendimento e nos capacita com estratégias para podermos lidar com certas pessoas, com certos momentos, com certas atitudes e coisas do nosso dia a dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não significa que você estará ileso de qualquer problema. Que Deus vai te colocar numa redoma, numa redoma de vidro. Você vai estar protegido. Você vai estar numa bolha. Nunca, nada, nem ninguém vai te atingir. Não. Não é assim não, até porque Deus diz lá na palavra dele, em João, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerás. Né? Então, isso não significa que nós estaremos completamente ilesos de problemas, mas mostra que quando eu e você desenvolvemos uma mentalidade forte, que só pode ser forte em Cristo Jesus, nada do externo pode nos desestabilizar. Nada pode tirar a paz que reina em nós através do Espírito Santo. Às vezes as pessoas vêm, começam a te criticar, começam a dizer... Eu conheço uma pessoa que ela não mede as palavras, ela não sei o que ela tem na vida dela, que o Senhor tenha de misericórdia dela. Que essa pessoa, toda vez que me vê, a última vez que essa pessoa me viu, eu falei pra essa pessoa, tudo bem? Eu falei, tô bem, graças a Deus, muito bem. Aí ela tocou em mim. Eu falei, tô vendo, você tá muito bem mesmo. Eu falei, graças a Deus, glória a Deus. E cortei logo a intimidade. Por quê? Porque quanto mais você dá intimidade para esse tipo de pessoa, mais o inimigo usa essas pessoas para o quê? Para te atacar. Aonde ele sabe que pode te magoar. E só Deus pode nos fortalecer emocionalmente, fisicamente, mentalmente e principalmente espiritualmente. Só Deus. Então, pessoas emocionalmente preparadas não absorvem o caos ao seu redor, não. Não, elas se mantêm tranquilas e vamos lá, vai dar certo. Pois é. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Onde você busca refúgio quando as coisas dão errados na sua vida? Quando as dificuldades começam a apertar? Quando a doença vem? Quando as palavras que magoam, as pessoas que gostam de entristecer, elas aparecem? Porque tem pessoas que gostam de trabalhar para o inimigo. Tem esse tipo de pessoa, infelizmente. Tem aquelas que amam trabalhar para Cristo. Como é que não vai ter aquelas que amam trabalhar para o inimigo? Mas o Senhor, na palavra dele, diz para que estejamos o tempo todo cingidos da armadura do Senhor, que constitui em quê? A couraça da justiça que protege o nosso coração. O capacete da salvação que protege a nossa mente.
O cinto da verdade, que é a palavra do Senhor. A espada do Espírito Santo, que é a palavra do Senhor, desembainhada, afiada. Juntamente com o cinto da verdade, trabalham unidos. A verdade é a palavra do Senhor. Tudo que nós lemos na Bíblia é a verdade. E também o escudo da fé desembainhados, que fica onde? Fica no seu braço esquerdo. Que protege o quê? O seu coração. Do quê? Dos dardos e setas inflamadas. Sempre vestidos e calçados com as botas do Evangelho da paz. Por quê? Porque aonde formos, nós temos que levar o quê? A nossa maca. A nossa maca, ela traz o que nela? Os testemunhos de nossa vida. Então, não devemos nos esquecer. Estarmos sempre prontos a falar de Cristo, do amor de Cristo e a testemunhar as bênçãos e maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Então, onde é que você tem buscado refúgio quando as coisas estão apertando na sua vida, seja qual for a área da sua vida? Algumas pessoas fogem para as distrações, vícios e reclamações, aquelas que ficam, porque nada dá certo, porque isso não deu certo, porque eu contava com isso, porque... E está sempre lá, reclamando, negatividade. Outras encontram seu equilíbrio interno e tomam decisões a partir disso. O equilíbrio interno, ele vem de Cristo, tá? Do Espírito Santo de Deus. Ele que é o nosso equilíbrio. Porque é a partir dele que nós nos centralizamos, porque ele é a nossa calmaria, ele é a nossa paz. E quando a paz de Cristo reina em nós, podemos ser sensíveis aos sussurros e aos impulsos do Espírito Santo para tomarmos boas e sábias decisões, ministrados e instruídos pelo Espírito de Deus. Seu verdadeiro refúgio não está fora, mas dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso coração, dentro do que o Espírito Santo de Deus nos diz para fazermos, sermos e vivermos dentro do centro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nenhum mal te sucederá, nem praga, nem alguma chegará à tua tenda. Isso não significa que nunca, jamais enfrentaremos algum tipo de desafio, mas sim que a verdadeira proteção vem do preparo. E quem nos prepara é Cristo. Pessoas que desenvolvem sabedoria evitam armadilhas. Exemplo, quando nós desenvolvemos a sagacidade e a sabedoria de entendermos que se pularmos 2 degraus da escada, quando somos pequeninos demais, podemos cair. Quando somos crianças, adolescentes, jovens, adultos, podemos até conseguir. Não significa que nós não vamos cair, podemos até cair. Mas quando somos assim, da idade da Elialda aqui, nos seus 40 e poucos, a gente já começa a pensar 500 milhões de vezes antes de dar um passo, quanto mais pular 2 degraus, né? Então, nós temos que ter sabedoria para evitar armadilhas, né? E pessoas que se preparam não entram em pânico diante de uma crise. Quando a crise vem, nós devemos estar preparados. Como? Ora! Porque nem tudo nós podemos fazer, mas em tudo devemos orar. Nós nos preparamos em Cristo orando. É assim que um cristão se prepara. Ele está o tempo todo orando, para que quando chega o dia mau,
a gente já esteja lá, ó, nos pés do Senhor e já esteja lá tinindo na intimidade com Deus. O Senhor já acabou de chegar aqui. Ontem eu falei pro meu filho assim: filho, vai lavando a louça aí enquanto eu tô fazendo a comida aqui. E aí tinha alguns pratos assim atrás dele na mesinha, né? E ele não viu. Eu falei: quer saber de uma coisa? A namorada do meu filho estava aqui em casa. Falei pra ela assim: eu vou botar nas vistas dele, porque se eu falar pra ele que tá ali, ele não vai ver. Ou ele finge que não vê, ou ele não vê, ele diz que não percebe. Eu falei: tá bom. Eu botei pra ele, ele me olhou pra minha cara. Eu falei assim: filho, às vezes quando a gente tá lavando a louça, surgem umas louças assim do nada, né? Pois é, elas aparecem, parece até formiga. Quando uma outra diz que tem um torrão de açúcar ali, todas elas saem correndo. Então, assim é. A gente tem que estar preparado. Quando uma crise vem, tem a tendência de querer vir arrastando todas as áreas da nossa vida. Como assim, Elialda? Ora, para pensar. Quando nós somos atingidos na nossa saúde física, e aí o que é atingido? A saúde física, a área financeira. Por quê? Porque temos que comprar remédios. Aí é atingida a nossa área mental, nossa área emocional. Por quê? Porque a gente não gosta de ficar doente. Eu não gosto. Quem é que gosta, né? Pois é, eu não gosto de ficar doente. Então aí, ó, quando uma crise vem, ela tem tendência a vir querer arrastando outras. Aí a gente já nos pés de Cristo, apresentando a Ele, então o que acontece? O Senhor já nos envia estratégia. O ensinamento do Salmo 91 não é sobre esperar um escudo mágico contra problemas. Não. É sobre se tornar alguém capaz de atravessar qualquer situação com clareza, força, direcionamento, entendimento. Tudo isso provém de Cristo, porque nós somos desprovidos de tudo. Tudo que somos, temos e fazemos é pela misericórdia, graça e favor do Senhor. Como Ele nos diz: novas são as misericórdias do Senhor todas as manhãs. As misericórdias do Senhor são novas todas as manhãs. Graças temos que dar a Ele por isso. Se o Salmo 91 não é sobre evitar dificuldades, isso aqui vai uma pergunta para você. Preste bem atenção. Se o Salmo 91 não é sobre evitar dificuldades, mas sim sobre crescer nelas para enfrentá-las e as outras demais que virão, o que isso muda na sua forma de enxergar a vida? Como forma de oração, leremos o Salmo 91 agora, amém? Repitam comigo esta oração, em nome de Jesus. Salmo 91, põe a mão no seu coração, uma mão em seu coração e a outra em sua cabeça. Repita comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, faremos diferente. Obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada. Assim faremos. Faremos diferente, porque o Espírito Santo quis que façamos diferente. Então faremos diferente. Eu falarei assim e vocês falarão assim também. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em Ti confiarei. Porque o Senhor me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobrirá com as suas penas e sobre suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel.
Eu não temerei do espanto noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Porque aos seus anjos o Senhor dará ordens ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a ti, Senhor, eu me apego com amor. Também o Senhor me livrará, me porá a salvo, porque eu conheço o seu nome. A ti invocarei, e o Senhor me responderá. O Senhor estará comigo no dia da minha angústia, me glorificará e me saciará e me livrará. Me dará abundância de dias e me mostrará a sua salvação. Amém e amém. Até amanhã. Que o Senhor te abençoe. Que a graça, o amor, a bondade, a fidelidade e o favor do Senhor seja sobre ti, sobre o teu lar, sobre todas as áreas da sua vida, nessa nova semana, em nome de Jesus. Amém e amém.